Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e hoje eu trouxe uma pessoa para bater um papo aqui que é muito meu amigo, né? Nós vivemos juntos, né? Na mesma ala, nós tocamos em banda juntos, nós trabalhamos juntos, então a gente vai devagar por vários assuntos aqui. É claro, né? Eu tô falando do Léo Caprio. Então é um grande amigo, né? E acho que vai ser bem legal aqui, proveitoso para quem estiver ouvindo também. Tá bom? Então tudo bem, Léo? Que legal poder bater um papo aqui com você hoje. Queria te convidar aí para fazer suas considerações iniciais. Tudo bem? Ô Paulo, o prazer é todo meu, cara. Que legal estar aqui no seu podcast. Já acompanho o seu trabalho já faz mais de um ano. E, pô, que felicidade finalmente ter sido convidado para contar um pouco das minhas experiências aí, né? Como você já falou, a gente já fez bastante coisa junto. Cantamos, tocamos juntos, demos risadas, já entramos em algumas frias juntos também, né? Como velhos amigos. E, cara, tô bem animado, acho que vai ser bem legal aí o nosso bate-papo. Espero contribuir, espero que alguém que esteja escutando também já tenha passado por algumas das minhas experiências também. E vamos lá, vamos ver vamos ver que bicho que vai sair aí desse nosso bate-papo. Valeu! Muito legal, muito legal. Na verdade, só essa introdução sua me fez lembrar muita coisa, né? Acho que o pessoal já deve estar pensando, pô, ele falou que entraram numa fria juntos. Vamos tentar entrar nesse assunto também para o pessoal entender o que é isso. Mas que legal, cara. Hoje você está nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que a gente precisa falar um pouquinho antes disso. Acho que as pessoas queriam conhecer talvez você, né, Léo? Então eu queria convidar você para falar um pouquinho, resumido, né? Como é que foi sua vida na igreja, para eles entenderem, né, o seu conhecimento, né? Até para a gente mostrar que vivemos muita coisa junto, não foi só eu, você também teve um tempasso dentro da corporação. E será que você conseguiria resumir um pouquinho para a gente, só para eles começarem a entender, né? Quem está ouvindo aí do outro lado, quem que é o Léo Caprio, como que ele tem a relação dele com a corporação, né? As nossas visões a gente vai entrar depois, né? Mas se você quiser resumir um pouquinho, acho que seria legal para entenderem um pouquinho como foi sua trajetória dentro da igreja, né? Acho que fica legal. O que você acha? Não, claro, vamos lá. Bom, como você disse, o meu nome é Leandro, né? Leandro Caprio. Eu sou nascido, né? Como o pessoal fala, nascido dentro da igreja. Os meus pais já eram membros. Se eu não me engano, meu pai entrou com 17 anos e minha mãe acho que com 6 anos, quando era criança. Então, a minha mãe passou por toda a trajetória também de primária, tudo. Aí meu pai fez missão, eles se conheceram aí. Eu nasci dentro do convênio já. E eu sempre fui membro da igreja, né? Sempre passei por tudo também, por primária, rapazes, jovens adultos solteiros e tal. E eu não fiz missão, eu nunca tive o desejo de ser um missionário. E eu lembro que eu comecei a namorar com meus 18 anos, aí aos 20 eu já estava casando, fui pai. E como a gente sabe, né? Quem não faz missão acaba passando por uma série de problemas dentro da corporação, né? Que eu não vou chamar de igreja. E eu lembro que passou um tempinho até que as coisas fossem resolvidas. E logo, depois que a minha situação, né, voltou a ser normalizada dentro da igreja, pelo fato de eu não ter feito missão, pelo fato de eu ter sido pai, logo já fui avançado para elder. E aí eu comecei a trabalhar mais assim, de uma maneira mais firme, né? Porque até então a gente era meio moleque e tal. E eu lembro que eu servi como elder, fui presidente fui presidente do Coro dos Elders durante 2 anos. Tive alguns chamados também dentro do bispado, como secretário executivo, como auxiliar, e quase sempre envolvido com música, né? Depois, mais pra frente, a gente vai acabar falando disso também. Então, como pianista da ala, como regente da ala, como líder de música da ala, depois líder de música da estaca. Então, eu tive vários chamados dentro da igreja até eu ser chamado como conselheiro do bispo.
E depois de uns 6 meses, eu fui chamado com 25 anos, 26 anos como conselheiro do bispo. E eu servi foram 2 anos. Aí eu fui avançado como sumo sacerdote. E logo depois disso, eu e minha esposa, a gente também começou a trabalhar como oficiante, né? Antes a gente começou como oficiante de caravana, né? Que é aqueles que vão só uma vez por mês. Depois a gente começou a ser oficiante regular lá no Templo de São Paulo. Então a gente ia a cada 15 dias, todo sábado, sábado sim, sábado não, a gente estava lá. Aprendi um monte de coisa lá internamente, né? Que eu sempre fui muito curioso. E quando você trabalha dentro do templo, você tem uma visão diferente de quem só vai durante as caravanas. E logo a gente se mudou para cá, para os Estados Unidos. Hoje eu tô em Utah, tô na sede aqui da corporação. E eu fiquei como membro ativo morando aqui durante 1 ano e meio, 2 anos. Então, depois desse tempo, a gente vai entrar mais nesse assunto, né? A gente acabou decidindo por não seguir mais. E eu saí pela porta da frente, né? Saí, não fui excomungado, né? Saí por desejo meu próprio mesmo. E isso já fazem quase 4 anos, Paulo. Isso mesmo, Leandro. Até obrigado por você ter compartilhado um pouco sua história. Deu para ver que é bem parecida, né? Mesma coisa comigo, né? Vivi todos os anos da primária, rapazes, seminário, instituto, e tralalá, templo, bispado. Então, passamos aí por coisas semelhantes dentro da corporação. Eu também, né? Como você, é difícil hoje eu falar igreja, agora se referindo à igreja mórmon. Muitas vezes já é automático, eu falo corporação. É muito difícil para mim falar igreja. Vou tentar algumas vezes aqui para que quem está ouvindo, né? Às vezes a primeira vez está ouvindo o podcast que também deve entender, mas eu vou tentar falar. Mas a maioria das vezes eu vou falar corporação, então isso quer dizer a igreja mórmon. Mas obrigado por ter falado, né? Então deu para ver toda a sua base da igreja, dos seus pais. Você falou que não decidiu, né? Decidiu por não fazer missão. Você nunca teve o desejo, na verdade, você usou desse termo. E eu queria até que você pudesse falar um pouquinho a respeito disso, Leandro. A respeito realmente de não querer ir para a missão. O que te levou, ou o que aconteceu com você, por exemplo? Porque isso aí já é meio um rito na igreja, né? Você precisa ser um missionário, tal, senão as moças não vão querer casar com você porque você não é um ex-missionário. Aqueles mitos que são criados, né, para que faça a coerção, né, fazendo você ser um missionário. O que na verdade aconteceu que você falou assim, não vou para a missão, né? O que ocorreu? Para que as pessoas consigam entender a visão também de quem quebra o protocolo, pelo menos da missão. Não fui para a missão. Tá? O que foi? O que ocasionou? Isso aqui seria legal a gente devagar um pouquinho antes da gente entrar na sua chegada nos Estados Unidos, que é bem legal também a história. Mas conta um pouquinho sobre isso, Leandro. Então, sobre a não ida para a missão, inclusive até um lance que aconteceu, isso eu lembro que eu era conselheiro já do bispo, e toda vez que a gente chegava nesse assunto sobre missão, os próprios líderes falavam para mim, olha cara, não comenta muito que você não fez missão, porque hoje você é um sumo sacerdote, hoje você é o conselheiro do bispo, para que os jovens eles não... Olha o pensamento, né? Para que os jovens não olhem você hoje e falem assim, puxa vida, mesmo um cara que não fez missão, olha aí, ó, tá com uma família, tem um bom chamado dentro da igreja, então talvez não fazer missão seja uma opção. Então, eu lembro que eu já escutei isso dentro da corporação também, que eles não gostavam que eu falasse sobre essa experiência. Mas foram 2 coisas, tá? Foram 2 coisas. Primeiro, eu não tinha mesmo a vontade de ir. Se eu tivesse ido, talvez teria sido, né, no embalo de querer cumprir com o mandamento. Então, eu lembro que eu fiz 18 anos e aí eu comecei a namorar. E nesse mesmo período, inclusive nós éramos da mesma ala, Paulo, nessa época, né? O bispo de lá tinha sido trocado, então o bispo que estava na época era um bispo interino, e ele não tinha muita experiência, né? E eu lembro que, assim,
eu acabei quebrando o mandamento da castidade, né? Que para quem é mormon sabe. E para mim tava tudo de boa. Eu não tinha vontade de ir pra missão, então eu acabei usando isso como uma desculpa. E depois de um tempo, eu fiquei um pouco com remorso, sabe? De tantas aulas que a gente, né, sempre escuta, e treinamentos e serões, incentivando os jovens a ir pra missão, especialmente os rapazes. Eu acabei, por um momento, falei, quer saber? Acho que eu vou, cara. E aí eu marquei uma entrevista com o bispo interino para me confessar, então, até então, do meu pecado. E aí eu falei, bispo, eu quebrei lá o sétimo, como o pessoal fala, né? Mas eu quero ir para a missão, então eu quero me arrepender, quero saber quais são os passos que eu tenho que seguir e fazer uma meta. Eu tinha 18 anos ainda, eu não tinha nem 19 anos ainda. Não, desculpa, eu tava quase fazendo 19. Faltava, acho que, sei lá, dias. E eu queria me preparar para ir para missão. E o bispo, como era interino, né, como eu já disse, falou que ia falar com a estaca, ia pegar as informações e ia remarcar uma entrevista para me dizer o que eu tinha que fazer para poder ir para missão. E para minha surpresa, de que depois de uma semana, ele me chamou e a resposta que eu escutei dele foi a seguinte: olha, irmão Caprio, no seu caso, eu era sacerdote, tá? Eu não era nem elder nessa época, eu tinha 18 anos. No seu caso, a estaca disse que é melhor o senhor casar com a sua namorada do que você fazer metas para ir para a missão. Então, eu confesso que eu não saí de lá do bispado com raiva, nem decepcionado. Eu saí aliviado, porque eu não queria ir para a missão mesmo, né? Então meio que juntou a fome com a vontade de comer. Eu não tinha o desejo e a própria corporação falou que a minha situação não, que parecia tão grave, né? Que era mais fácil eu casar do que conseguir o perdão para poder ir para a missão. Então foi isso que eu fiz. Continuei a minha vida normal, casei e não me arrependo nem um segundo, né? Acho que foi uma das coisas que deram errado, que deram mais certo para mim, Paulo. Leandro, obrigado por você ter falado, né, com essa riqueza de detalhes, né? Realmente a gente passou junto na mesma ala nesse período, lembro tudo disso, do bispo interino que você falou, e me chamou muito atenção quando você falou pra gente aqui que tava no bispado e falaram pra você não falar pra todo mundo que você não serviu missão, porque senão eles vão ver, poxa, ele tem uma família, casou com uma boa pessoa, como que pode ter isso, né, se você não foi pra missão? Eles querem mostrar isso pros rapazes. Pô, você só tem vida se você for para a missão. Se você não voltar, eles põem lá na cabeça que você vai ser um fracassado e totalmente diferente. E isso eu fico indignado com essas coisas, Leandro, sabe? Obrigado por ter compartilhado isso, e eu sei que isso tem dentro da igreja. Não, nós temos que mostrar que só se você seguir os ritos da igreja que vai dar tudo certo para você. Não é assim. Olha só, você não foi para a missão, casado com uma boa pessoa, uma grande família, linda. E muito legal, muito obrigado por ter compartilhado isso. Eu acho que é de grande valia a gente ter trazido ele para cá, tá? Essa história. Quem não foi para a missão, com certeza que está ouvindo aqui, às vezes por N motivos não foram, e pode se identificar com algumas coisas que você falou aqui. E então vamos lá, né? Você chegou nos Estados Unidos, você ainda estava firme, você estava aí no centro, né? A região central da igreja no mundo, e você chegou, ficou ativo por 1 ano e meio, 2. Mas e aí, Leandro, o que aconteceu nesse tempo, depois de 1 ano e meio ou 2 que você estava firme aí? Acho que é agora que a gente precisa falar um pouquinho, né, a respeito talvez até da crise de fé, o que aconteceu, né, se você chama desse jeito que você teve. O que aconteceu, Leandro? Chegou nos Estados Unidos, viu a igreja, viu como é que ela, a região central dela no mundo, viu tudo ali, os escritórios da igreja, tal. Como que foi essa visão para você, meu amigo? Cara, antes de falar sobre exatamente o que me fez mudar de opinião ou assumir um lado diferente do que eu vinha defendendo antes, eu acho que você tocou num termo que todo mundo que tá na igreja, eu tenho certeza, tem isso, mas tem medo ou tem vergonha de assumir, que é a crise de fé.
a crise de fé, ela existe para todo mundo. Ninguém tem uma fé completamente blindada. A nossa mente, eu tenho certeza disso, que ela sempre, pelo menos uma vez por dia, duas, ela te dá aquela... E aí, mas será que realmente é a igreja verdadeira? Então, eu sempre tive isso, tá? Mesmo morando no Brasil, mesmo servindo, mesmo estando lá no templo, vira e mexe, vinha essas alternativas para mim. Será que realmente é verdade, né? Então, mas isso eu sempre deixei muito bem controlado e muito bem escondido. Quando eu vim para cá, para Utah, a sensação que a gente tem quando a gente é mormon e tá ativo na igreja é que, nossa, trouxe a minha família para Sião, né? Se tem um lugar santo na terra, é Utah, é Salt Lake City. Agora só preciso me preocupar em trabalhar, pagar as minhas contas, que a minha salvação já está garantida. Era esse o pensamento, né? Eu tenho até vergonha de dizer isso, viu, Paulo? Mas o tipo de coisa que eu pensava era mais ou menos isso aí. E aí a gente colocou na nossa família que nós não iríamos para alas brasileiras, que aqui tá cheio de ala brasileira, tem ala mexicana, tem ala de vários países, né? E a gente falou, não, a gente já saiu do Brasil, a gente quer ficar... a gente quer emergir dentro da cultura dos americanos, então vamos pra ala americana. E aí a gente foi. E o primeiro domingo foi bem legal. Assim, eles adoram os brasileiros. Sempre tem alguém que serviu missão no Brasil, nas alas, e o bispo aqui era bem animado, tudo. Então, nessa primeira ala que nós fomos, eu não vou mentir, tá? A gente foi muito bem recebido. Até pediram pra gente fazer oração, a gente nem falava muito inglês, fala, não, faz em português mesmo, e tá tudo certo. O que acontece é quando a gente perde esse encanto, né? Porque isso nas primeiras semanas, que você tem aquele encanto de ter, chego aqui, de ter esse pensamento de estou em Sião, estou na terra dos profetas, e aí você passa os dias e você vê que não é bem assim, né? Que a igreja Mormon, eu não sei, eu não posso falar sobre os outros estados, tá? Mas a igreja Mormon de Utah não é a mesma igreja Mormon do Brasil. Não é a mesma igreja, é uma igreja muito diferente. É mais ou menos o que o catolicismo é aí no Brasil, é o que a igreja Mormon é em Utah. Então, quase todo mundo aqui é batizado, pouquíssimos vão, tá? Não é os números que a igreja fornece, que eles dizem que aqui nas cidades mais próximas aqui de Salt Lake City, que a taxa chega a 90% de membros, mas na prática não é bem assim. Então eu comecei a ver que os membros daqui levam a igreja meio que no banho-maria, que não gostam de fazer visita, que saem para comer nos domingos, vão no mercado, vão no mercado assim, na maior cara de pau mesmo, vão com camisa branca e de gravata. Você vê que o cara tá lá com o garmitzão por baixo da camisa branca, tá lá no Walmart comprando, fazendo a compra dele da semana. Muitos saem quando tem conferência geral, o pessoal sai da conferência geral, vamos num rodízio. Aí o pessoal vai comer fora com a família inteira e tá tudo bem. Então faz piquenique, faz atividades físicas, esporte, recreação, tudo aos domingos. Então esse tipo de coisa me deu um choque, né? Que eu esperava que fosse o contrário. E junto com isso, até falei com um amigo meu sobre isso hoje, que aqui você consegue estar dentro da história, né? Mas como assim dentro da história? Você conhece pessoas aqui, Paulo, que são descendentes de líderes, que são descendentes de pioneiros, e eles contam histórias diferentes das histórias que estão escritas nos livros, né? E você sempre, uma hora ou outra, você acaba fazendo amizade aqui com pessoas que já estão aqui há mais tempo que você, e você sempre escuta falar, nossa, ó, o líder tal, que
que é um líder, assim, a nível global, não é só daqui. Esses caras fazem umas festas muito loucas aqui, viu? Assim, festa com bebida, com uma galera da pesada, sabe? Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, festas que deixariam pessoas não membros até constrangidas, ou falariam, nossa, esse pessoal sabe dar uma festa. E no domingo tá lá na igreja, ou tá lá dentro do templo, entendeu? Então você acaba conhecendo esse tipo de gente, e para coroar, eu acho que é o que a maioria aqui também já se deparou, foi com a história da igreja, né? Quando você conhece a história real da igreja, as tantas sacanagens de Joseph Smith, de Brigham Young, mentiras, assassinatos, falcatruas, você acaba ficando até com vergonha. Então foi uma mescla de um monte de coisas que eu já trouxe do Brasil, coisas que eu vi aqui, essas diferenças discrepantes da mesma igreja, e para coroar a história aí desde os pioneiros até Brigham Young, histórias cabeludas da igreja, Paulo. E foi isso que me fez desanimar completamente, cara. Leandro, o interessante do que você falou é uma coisa que confirma uma coisa que a gente trouxe aqui no podcast há muito tempo já. E estamos sempre batendo na mesma tecla. Que quando nós estudamos a história da igreja, ou a gente se depara com alguma forma com a história da igreja, de Joseph Smith, Brigham Young, a história que não ensinaram dentro da corporação, se torna um caminho sem volta, muitas das vezes. Porque é ali que começa, né? Você já vê que, poxa, já te enganaram. Porque querendo ou não, você descobriu coisa que nunca te ensinaram e ensinaram diferente. Então isso realmente mostra para todo mundo que está aqui, até quem está com a recomendaçãozinha no bolso, mas é só você, tal, que com a crise de fé, ou estudou, não. Muita gente se depara com a história da igreja. E principalmente as pessoas que vão, que nem você, a sua experiência. Foi para os Estados Unidos, foi no berço da igreja, viu as coisas de perto, filhos de líderes, famílias de líderes, viu como é que eles são. Aí, né, uma cultura diferente daqui, acabou vendo que mesmo assim, reforça que se você estudar a história da igreja é um caminho sem volta. Eu sou muito grato por você ter falado isso aqui, porque muita gente precisa ouvir cada vez mais. Sempre mais pessoas têm que bater nessa tecla e mostrar que se você procura, você encontra a verdadeira história da igreja. E você vai ver que você foi enganado por muito tempo. Então eu fico grato por você ter falado isso aí. Então é muito legal ter trazido para cá a sua história. Mas aí, Leandro, o que você me diz? Eu acho que seria legal a gente colocar o status que você está na igreja para o pessoal entender. Então hoje você se considera o quê? Depois de se deparar com a história da igreja? Um membro afastado, resignado, você é um agnóstico, ateu? Acho que seria legal falar hoje para as pessoas entenderem como essa história toda levou o Leandro, né? Levou ele até onde? Qual o status hoje que você se considera relacionado a isso tudo que você descobriu? Então, pode até ser que vai ter gente que vai escutar o que eu vou dizer agora, que vai dizer, nossa, mas que cara espertão por pensar assim. Mas, cara, eu vou ser sincero, porque, bicho, convenhamos, né? A gente já foi enganado por tanto tempo dentro da corporação. Pagamos dízimo, trabalhamos de graça. Então, por que eu não resignei, tá? Hoje, já fazem quase 4 anos que eu não piso dentro de um prédio da igreja, tá? Eu não pedi para resignar por uma única razão. Aqui, na região aqui de Salt Lake, como todo mundo sabe, cara, aqui igreja morna é que nem padaria aí no Brasil. É uma coisa que é inacreditável. Só você vindo pra cá, só quem já esteve aqui que sabe. É muito prédio da igreja. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, Paulo. Eu não falo sobre voltar pra igreja. Isso é ponto pacífico. Eu já estou convencido que é uma corporação. E nada do que... pode vir um profeta aqui na minha casa que ele não vai me convencer, tá? Quando eu falo o dia de amanhã, de repente uma emergência física, algo... eu preciso de uma... sei lá, eu fico desempregado,
eu preciso de uma ajuda financeira, é pensando em grana mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, tá? O dia que eu precisar de uma ajuda, ainda por não ter sido resignado, eu ainda teria direito a conseguir uma ajuda com um bispo ou com qualquer líder daqui, com o presidente de estaca. Então, é uma vantagem. Você estar em Utah, ser membro mesmo que seja inativo, sendo membro da igreja, você tem você tem esse caminho para uma ajuda financeira, se você precisar. Eu espero nunca precisar, viu, Paulo? Porque, sinceramente, eu prefiro voltar pro Brasil do que pedir assim, eu falo voltar pro Brasil porque eu não tenho parentes aqui, né? Pedir ajuda para os meus parentes do que pedir ajuda para a igreja. Só se fosse assim um caso extremo de doença, de saúde, não sei. Então essa foi a única razão que me fez não resignar. Ainda, né? Eu tenho muita vontade de resignar. Cada ano que passa eu tenho mais vontade. Não sei até quando que eu vou resistir a isso. Então o meu status é esse, cara. É um cara que não vai mais para a igreja, que tá tranquilo, feliz, felicíssimo. Nunca estive tão feliz quanto estou hoje, cara. Hoje eu posso dizer que se eu não sou pleno, eu sou o estado da minha vida que eu tenho sido mais feliz. Eu e os meus filhos, com a minha esposa. Então, acho que é isso. Acho que o meu status é esse. É um cara que não vai para a igreja, mas é muito feliz. Você tocou em assuntos legais demais, né? Eu acho que compensa eu destacar dois pontos que você falou aí. Primeiramente, eu entendi sim, né? O porquê que você não quer resignar, tá? O receio, tá? Um país diferente, pode precisar. Eu entendo sim, porque você está no berço rodeado de membros, né, que são os mesmos que você conheceu aí provavelmente quando você chegou, e talvez você precisaria de alguma indicação, alguma coisa, e eu entendo. E eu queria deixar bem claro para quem está ouvindo, né? Eu entendo tanto que eu ainda falo mais sobre isso, que você tem o direito de fazer isso. Se você precisar de algum momento, alguma coisa, e você conseguir sugar algo, sugar é difícil falar porque as pessoas acham, então você está usando a igreja para se aproveitar se precisar. Não. Lembre-se, é uma pessoa que ficou décadas dentro da corporação, trabalhando gratuito, fazendo as coisas que eles precisavam, fazendo a roda da igreja girar. Você foi uma engrenagem, você limpava a capela, você fazia todas essas coisas, e eu acho super justo caso você necessite. No meu caso, eu também, né? Na verdade, eu não quero nunca mais, em nenhum motivo, né? Provavelmente nem se eu precisar, eu vou procurar a corporação, mas você está num país diferente, eu entendo toda a sua preocupação, e eu entendo mesmo. E o outro ponto que eu queria destacar é a sua felicidade. Você parece estar muito bem, Leandro. Então é muito legal saber que você abandona a corporação e você acaba entrando num melhor estágio da sua vida. Isso é muito legal. Com a sua esposa, conheço ela, seus filhos. Poxa, que família bonita que você tem, numa estrutura que você está oferecendo para eles. Eu acho isso legal. Então, mais uma vez eu falo, existe vida depois do mormonismo? Sim. Muita gente, não, porque é aquela história, né, Leandro? Se eu machucar o pé e estiver dentro da igreja, é uma provação. Mas se eu machucar o pé e estiver saído da igreja, é castigo. Todo mundo pensa isso, mas não. Você trabalhou gratuito para a igreja por muitas décadas, mas não fez missão e agora abandonou a corporação por muita coisa que você conheceu. Isso prova o quê? Você tem uma família feliz, bem, então existe vida sim depois da igreja. Muito legal você ter compartilhado esse episódio também, esses episódios, né? Foi muito legal você falar sobre isso, Leandro. Eu queria que você comentasse um pouquinho agora, por exemplo, acho que por a gente ser amigo, a gente pode entrar em vários campos aqui, né? Você trabalha com música, né? Além do seu trabalho que você tem, você faz o trabalho paralelo com música já há muito tempo. Eu te conheci realmente na música, lembro, né? Estávamos na mesma ala, mas vamos fazer um coral ali, aí estava o Leandro e tal, e eu já tocava guitarra, e vamos montar uma banda, e você foi o vocalista, eu toquei guitarra, também cantei, a gente fez um monte de coisa. E como é que é a música na sua vida, né? Como é que é a música hoje na sua vida, que dentro da igreja também fez uma diferença, você sempre mexeu muito com hinos, coral,
mas ao mesmo tempo eu lembro que a gente já montou banda, e você atualmente, eu sei que você também mexe com música, né? E como é que é esse episódio também na sua vida? Como é que é esse evento, música, né? Como é que gira a sua vida e a música? Pô, Paulo, eu te agradeço, viu, cara, por você entender, né, que realmente, por a gente estar num país é, diferente, a gente tem que ter sempre um plano B ou C, embora a gente nunca queira usar, né? E realmente estou muito feliz aqui, viu, cara? Fora da igreja, posso garantir que nunca estive tão feliz. Sobre música, bom, eu comecei, eu sempre gostei de música, né? A gente passou pela primária, a gente sempre cantou os hinos tal, e, e, e isso é uma coisa boa dentro da corporação, porque ela te incentiva a pelo menos procurar boas músicas, né? Eu não sei como tá hoje, né? Sei lá, desculpa falar isso, com funk, com um monte de letras péssimas, mas quando eu era pequeno, a gente sempre era ensinado a procurar boas músicas. Então eu sempre tive essa cultura. Fiz aula de piano quando eu tinha 8 anos. E depois eu parei com as aulas e aí eu só fiquei mesmo cantando lá na primária. E eu só fui voltar a pensar em música assim de uma maneira mais séria quando eu já estava com meus 14 para 15 anos, lá na nossa cidade, lá no interiorzinho de São Paulo. E aí a gente quis montar a banda e eu falei, eu vou cantar e vou tocar teclado. Aí eu voltei a tocar. E aí a minha mãe, ela era regente do coral lá da nossa aula, né? Não sei se você lembra disso. E ela falou um dia, filho, eu tô precisando de um homem lá pra dar uma força lá nos tenores, lá nos terrores que ela falava. Aí ela me levou pra lá e eu fui assim, sem nem saber do que ela tava falando. Comecei a participar, comecei a gostar. Eu tinha 13 anos nessa época, 13 para 14. E daí então eu nunca mais fiquei fora de nenhum coral, de nenhuma apresentação, grupo. Tudo que tinha de música eu tava lá no meio, cara. Inclusive, aí, né, como você disse, a gente se conheceu assim. Quando eu entrei pra esse coral que eu tô dizendo com a minha mãe, você tava na missão nessa época. Aí quando você voltou, eu já tinha um pouquinho de experiência e já estava pronto para ser ensinado. Então, para quem não sabe, o Paulo foi que me ensinou a tocar no violão a música More Than Words. Eu falei que eu ia dizer isso e eu tô dizendo mesmo, viu, Paulo? No violão. Inclusive, ele me ensinou tão bem que eu consigo pôr o violão nas costas e tocar ela sem ver. Não igual você faz, mas quase. E aí a gente começou com a banda, lembra? Numa discoteca no centro da cidade. Música sua essa. A gente tocou lá no festival, a gente ganhou em 3º lugar. Tenho o maior orgulho disso, cara. E eu nunca fiquei fora de nenhum coral, né? Aí depois eu casei, aí eu fui pro litoral, continuei com a minha vida igualzinho, sempre envolvido com música. Tentei ganhar dinheiro fazendo música, mas não deu certo, né? Tive desde boy band até dupla sertaneja e não deu certo, cara. Aí eu vim pra cá, ainda tive um projeto musical aqui tentando ganhar vida com a música, também não deu certo. Aí eu falei, chega, cara, eu vou levar a música como ela deve ser, que é do jeito que sempre deu certo pra mim, que é como uma válvula de escape, como uma terapia, como algo prazeroso. A música como trabalho pra mim, ela nunca deu certo. Então eu não vou insistir nisso. Aí eu tenho participado de vez em quando de alguns concursos de videokê aqui, até o último que teve, fiquei em 4º lugar, de mais de 100 participantes, né? Só gringo, e os caras aqui mandam bem, viu, Paulo? Os caras aqui, quando você vai numa competição de qualquer coisa, cara, numa competição de tocar, de contar piada, os caras levam a sério aqui, os caras se vestem e investem nisso. Então, pode parecer pouca coisa ficar em 4º lugar, mas, cara, os caras são fera aqui. E tem sido assim. Hoje, em 2021, eu tenho um projeto musical com outro brasileiro aqui. A gente tem uma dupla sertaneja.
mas a gente toca música cover em alguns eventos, principalmente para brasileiros que tem aqui, em festas, em casamentos e tal, mas sempre como hobby, cara. E sou feliz assim, Paulo. Tô de bem com a vida, cara. Poxa, Leandro, você me fez recordar cada coisa aqui que eu acho que as pessoas vão começar a perguntar pra mim depois, hein? Você cantou um pedacinho de uma música e falou que eu escrevi. Eu falei, nossa, talvez vão começar a me perguntar agora nos comentários, que música que é essa? Porque na verdade, né, a gente vem trazendo esse trabalho aqui no podcast, falando as nossas impressões da igreja, e às vezes as pessoas perguntam pra mim, mas tu não é nada bom na igreja? Isso é uma das coisas, né? Por exemplo, amigos como você, a gente teve a época que a gente tocou mesmo, a gente teve banda de rock, né? Lembra disso? Então, realmente ganhamos sim alguns concursos aí, se eu não me engano, eu lembro desse que você falou. E foi muito legal, foi experiências boas. Então a gente tem assim algo a tirar disso, né? Querendo ou não, para mim foi 4 décadas, e dentro dessas 4 décadas estava lá você, Leandro, né? Com todo o seu carisma, uma amizade, então a gente perdura até hoje. E a gente vê que não são as amarras da corporação que seguram essas coisas. É muito legal ter falado isso. E eu lembro assim, né? Então, os episódios que a gente tocava, é muito legal até pelo fato que nós trocávamos experiências, né? Quando a gente tocava More Than Words, que você falou aí, era fantástico. Eu lembro que a gente fez uma apresentação, lembra? Acho que foi voz e violão, né? Eu tava tocando More Than Words, você cantou. Eu acho que essas coisas são as coisas que a gente deve levar da corporação. É isso aí. Quando as pessoas me perguntam, essa é uma resposta de algo bom dentro da igreja. Sabe, eu posso tirar assim essas coisas como amizades como a sua, né, o casamento que eu tenho com a minha esposa, que eu a amo, né, então realmente foi algo que veio da corporação. Então, a gente tem essas coisas para tirar dessa história. Mas a rasteira de informação é isso que nos derruba e que nos derrubaram, né, quanto à fé dentro dessa corporação mesmo, né? Corporação. Mas que legal. E eu queria que se você pudesse retratar um pouquinho, acho que a gente vai ter que... A gente está devendo isso para quem está ouvindo aí, né? Lá no comecinho você falou que a gente passou por alguns apuros. E tem a ver com música, né? Mas eu não sei nem como começar a contar essa história, eu vou pedir ajuda para você, Leandro. Então, esse apuros que você lá falou no começo, a gente já passou por uns apuros juntos. Você consegue pelo menos começar aí, que eu não sei se eu vou conseguir começar contando, né? Eu não sei nem por onde começaria, né? Você queria falar um pouquinho sobre esse episódio? Acho que a gente pelo menos mata a curiosidade de quem tá pensando aí. Cara, eu acho que se a gente não falar, o pessoal vai nos massacrar nos comentários dizendo que a gente fez propaganda enganosa. Então, você falou que era sobre música, e é exatamente isso mesmo. A gente estava ensaiando, lembra? A gente estava ensaiando para esse festival, era o último ensaio até, foi um ensaio que a gente ficou até tarde da noite, que era mais de 10 da noite. A gente estava na casa lá do guitarrista, a gente terminou o ensaio e a gente ia para casa. E aí chegou um dos nossos amigos lá, que não era que não era da banda, né? Ele era lá da nossa sala, mas ele não tava no projeto. Aí ele chegou lá, como que não quer nada, e ele tinha um massaveiro, né? E aí ele falou, cara, se vocês quiserem, vocês colocam aí os instrumentos aí na caçamba e eu levo vocês embora. O problema é que o massaveiro só tem 2 lugares, né? E nós éramos... Então, tinha um motorista, tinha você, eu e mais 2 caras da banda. Então a gente era em 5. E aí a gente falou, bom, a gente, no nosso auge ali da inteligência, a gente falou, beleza, vão 2 na frente e vão 3 que nem gado lá na caçamba, com as caixas de som. Beleza, ótimo plano. Aí você foi na frente, você foi mais esperto, você correu lá na frente, entrou lá na cabine, e eu fui com os outros 2 malucos lá na caçamba. E aí o cara ligou o motor, quando ele ia sair, a gente olhou pro lado, aquela iluminação vermelha com azul, era um carro da polícia, os caras já vieram pelo cheiro, né, Paulo? E falaram, não pode ir os 3 da caçamba, pode descer daí. A gente se desculpou com as autoridades, descemos e a gente ficou meio perdidão ali. A gente falou, nossa, e agora? Que a gente tava longe de casa, né, cara? E aí os policiais foram embora, eles viraram a esquina, o motorista falou, gente, pula de volta. A gente pulou mais que depressa.
E além disso, o cara nasceu cantando pneu, Paulo. Ou seja, o cara queria muito, muito, muito tirar um Velozes e Furiosos com a polícia. E aí a gente saiu ali, mas não deu 2 segundos, cara. A polícia começou a perseguir o carro do nosso amigão. E ele, muito inteligente, falou assim: bom, eu tenho duas opções, ou paro agora e levo uma multa, ou eu posso seguir em fuga, com 3 caras soltos lá atrás, com o risco de os caras, sei lá, meter um tiro. É claro que ele foi prudente e ele escolheu a segunda opção e meteu a fuga. E cara, eu vou deixar um pouquinho pra você contar aí. Você lembra o que aconteceu depois, Paulo? Rapaz, sabe, eu tô recordando de tudo, né? Então, na verdade, eu lembro, né? Eu tava assim do lado do motorista mesmo, vocês estavam lá atrás, e ele falou: não, vamos correr. E eu ainda falei pra ele: cara, acho que não vai ser uma boa ideia, cara. Não é melhor parar, poxa, só fala com eles. E acho que ele com medo, o carro era do pai dele, não, eles não podem pegar, não posso ter uma multa com isso. E ele correu, e a polícia começou a ir atrás da gente, eu lembro disso, cara. Isso aí é uma história bem roqueira mesmo, né? Eu já contei essa história, né? E parece uma história bem roqueira. E a gente lá, guitarra pulando lá atrás, as caixas, vocês, não sei como é que vocês passou em lombada e correndo, né? E eu fiquei muito apreensivo naquele momento. E eu lembro que a gente correu até uma cidade vizinha. Ele não quis parar mesmo. Não, vou correr. Não, eles não podem pegar esse carro. Meu pai vai me matar. Não pode dar multa. Mas até que acho que mandaram rádio para outros colegas da polícia e pararam a gente lá na frente. E eu lembro que, nossa, sabe, eles começaram a perguntar: o que vocês têm aí, olharam as guitarras, tudo, e já roqueiro, né, cara de roqueiro querendo fazer as coisas, super, essa história é bem engraçada quando a gente pensa hoje, né, mas foi bem tenso naquele momento, né, e levou todo mundo pra delegacia, se não me engano, e encheu de multa, né, e o colega nosso que era o dono do carro, ficou super preocupado, né? E eu lembro que eu fui embora com ele naquele dia andando, o carro foi preso, né? Eu fui embora andando. E eu lembro que no caminho eu falei pra ele: cara, era só parar, cara, por que você não parou, né? Tinha que obedecer a lei mesmo. Mas não adiantou, cara. Mas o episódio foi muito engraçado. Teve até, se eu não me engano, teve um policial que falou: ah, não, todo mundo parado aí, se alguém mexer e tal. Aí alguém falou alguma coisa, né? Lembra? Não lembro quem que falou alguma coisa. O policial falou: você quer que eu faça um rock com você? Sabe aqueles guardas bem traquinas, né? Que ainda usa trocadilho pra coagir e tal. Mas eu lembro desse episódio, Leandro. Então é coisa de adolescente, né? A gente tocava em banda, né? Eram momentos que aconteceram que hoje a gente tem história pra contar. Mas se eu tiver enganado, você me corrige aí. Faltou algum detalhe aí? Não, cara, foi isso aí mesmo. Essa parte do guarda, cara, essa parte foi extremamente engraçado. Um dos guitarristas, que era o que tava com a gente, esse cara era tão apegado com a sua guitarra que ele ficou o tempo inteiro grudado com ela. Ele tava com o strap, né, com aquela cinta, então ele grudou ali com ele. E aí quando a gente foi pego, né, que lógico que a polícia ia mandar um rádio para a próxima cidade, e a gente foi direto pro muro, né? Os caras pararam, a gente mandaram nós ir pro muro para os caras revistarem a gente para saber por que ele tava fugindo. E o guitarrista tava com a guitarra pendurada no muro, cara. E aí o cara ficou tão nervoso que ele falou assim: senhor, será que eu posso pelo menos pôr a minha guitarra de volta lá no carro? Aí o policial falou a máxima, que foi: por que não colocou ainda? Tá pensando que a gente veio aqui pra quê? Pra tocar um rock? Cara, eu olhei pro policial e fiquei entre ser preso, mas dar uma boa risada, e engoli o meu riso, cara. E voltou todo mundo de camburão. E foi isso mesmo, cara. O mais engraçado de tudo é que isso foi um sábado à noite. E no domingo de manhã tava todo mundo lá com a camisa branca e de gravata servindo o sacramento, Paulo. É isso aí, você finalizou a história, foi desse jeito mesmo, né? Então éramos garotos, né? Que a gente tava tocando e a gente tava muito tarde, era um lugar bem distante onde a gente tava ensaiando, tal, com a banda toda, e a gente precisava ir embora e apareceu um amigo nosso lá um pouco mais destemido, e na hora de dar carona ele só correu mesmo, em vez de parar e obedecer a lei. Mas foi isso que aconteceu, né? É uma história, né, de adolescente, eu encaro dessa forma. Mas foi legal relembrar isso, viu, Leandro? Muito, muito bacana.
Mas tá bom, né? A música realmente fez parte, né? A gente falou nesse último espaço do podcast aqui sobre isso, né? E você tem seus projetos, eu também já gravei CD com uma outra banda de rock e tem umas músicas gravadas, você também. Então esse também realmente é o nosso mundo, né? Quando eu falo minha amizade com você, é muito compatível essa parte da música. Mas legal, Leandro, eu sou muito grato por você ter aceitado o convite, cara, e ter falado as coisas que você falou aqui, a sua experiência, relembrar alguns momentos, demos essas risadas aí no final junto, não sei o que o pessoal vai pensar disso, mas foi muito legal, né? Mas eu queria te convidar então para fazer suas considerações finais aí, o que você quiser também colocar mais, fica à vontade, tá? Ah, Paulo, cara, é muito legal, bicho. Eu fico feliz, agradeço mesmo por estar participando aí do teu podcast, cara, que eu sou fã e eu acho que todo mundo que escuta também gosta do seu jeito de falar as verdades, né? A gente tem isso em comum, que a gente fala a verdade mesmo, cara. A gente não tem muito filtro, né? O que como, né, como você sempre fala e eu sempre... A gente bate papo, né? Aí nos bastidores, a gente se fala quase todo dia pelo WhatsApp e uma das coisas que a gente sempre fala é quem não deve não teme, né? E se você... Até uma vez que eu acho que eu te falei, cara, você não vai conseguir encontrar um tubarão dentro de uma piscina. Então você só vai achar tubarão onde tem. Por isso que quando a gente escuta coisas do tipo, você fica procurando muito, quem procura acha, esse tipo de frase de efeito, comigo ela não funciona. Então eu concordo muito com as suas ideias, eu acho que o que é certo, o que é errado. Não existe isso de meio certo e meio errado. Se tem algo que não parece certo, e se você sabe que se você estudar um pouco mais e procurar um pouco mais de informação, você vai descobrir que esse meio certo não é certo, não tem por que fazer parte disso. Eu não participo de nada que é errado, que é ilícito, que é criminoso. Isso que é o que me fez sair da corporação. Eu pensava que era uma coisa e não era. Então, se não é, não é. Ok. Não sei se existe uma. Como já entrei nessa discussão várias vezes, que as pessoas falam, se não é a igreja Mormon, que é a igreja verdadeira, qual é então? Então eu sempre digo, talvez nenhuma. Né? Então eu sigo dessa forma, sou feliz assim. Como você disse, né? Se a gente machuca o pé sendo membro da igreja, a gente encara isso como um castigo. Quando a gente tá fora, a gente simplesmente, pode ser que eu tenha pisado de uma maneira errada. E foi minha culpa. Então eu sou muito feliz porque hoje os meus méritos são meus méritos e os meus fracassos são meus fracassos. É simples assim, né? Ou em alguma coisa eu acertei, em outras eu vou errar e vou pagar e vou sofrer as consequências disso. Então, obrigado mais uma vez. Espero poder ter contribuído aí com algo. Espero ter enriquecido aí o teu podcast. E vamos ver o que o pessoal vai dizer aí das nossas histórias. Paulo, grande abraço, obrigado e valeu, tamo junto. É isso aí, um papo muito legal, né? Um papo, quem acompanhou viu que é um papo de amigos mesmo, né? Falando as impressões da igreja, passamos momentos na igreja juntos, e fomos até da mesma ala, e é isso aí, né? Falamos também por outras coisas, né? E foi um papo realmente de amizade. Então eu falei aqui com o Leandro Caprio, e espero que vocês possam ter gostado e utilizar algo, né? Talvez alguma coisa aqui que falou, uma frasinha, nossa, me identifiquei, isso já está de bom tamanho. Talvez é esse o objetivo que a gente está procurando aqui. Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.